O chamado do Senhor ecoa. Quem irá por nós? A resposta de Isaías mudou sua história. E a sua resposta: está pronto, está pronta, para se apresentar e confiar que Deus capacita os escolhidos? Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu gostaria de destacar do texto de Isaías lido apenas a expressão eis-me aqui. Isaías, no templo, tem uma visão e recebe o seu chamado. O Senhor quer enviar alguém e Isaías se apresenta para o trabalho. Eis-me aqui. Muitos de nós já disse ou escreveu essa expressão talvez algumas vezes. Eu já disse e escrevi várias vezes. E se o Senhor permitir, vou fazer isso mais algumas tantas. Já disse isso quando alguém me chamou, já disse quando senti o toque do Senhor para realizar determinado trabalho. Se é necessário e eu tenho o entendimento de que posso fazer, eis-me aqui. Antes de ir para o trabalho, Isaías se apresentou para esse trabalho. Disse que estava disposto, que tinha vontade de fazer e que estava disponível, que tinha tempo, que tinha a oportunidade e a capacidade para realizar esse trabalho, claro, contando com a direção do Senhor. Ele sabia que o Senhor queria que o trabalho fosse feito e, claro, o Senhor iria realizar através da pessoa que se apresentasse para esse trabalho. É claro que se alguém se incomodasse com aquele que foi chamado e o Senhor tivesse algo para mostrar nessa situação, mesmo com a morte daquele que foi chamado, chegaria até esse ponto. Nós só pensamos no chamado do Senhor e o Senhor então vai cuidar de nós em todas as coisas, mas às vezes, como foi com os primeiros cristãos que eram jogados aos leões, por exemplo, a morte deles era testemunho também. Então o Senhor tinha um plano também através daquela situação. Nós só pensamos nas coisas que vão nos agradar mais, mas quando o chamado é do Senhor, nós temos que estar prontos para fazer aquilo que Ele quer que seja feito e deixar Ele realizar em nós e através de nós a vontade dEle. O trabalho é do Senhor. No caso de Isaías, ele sabia disso, que o trabalho era do Senhor e que ele, Isaías, só tinha que deixar as coisas acontecerem, se colocando à disposição do que o Senhor queria realizar nele e através dele. Nós ficamos sempre muito ansiosos com o trabalho, mas nós nos esquecemos de nos apresentar para esse trabalho. Queremos realizar e achamos que basta sair fazendo, começar logo a fazer e está tudo em ordem. Mas eu vejo nesse texto de Isaías algo que nós devemos pensar exatamente porque nós somos diferentes. Antes de começar a fazer, antes de assumir a missão, Isaías se apresentou como opção para essa realização. E então eu vejo que nós podemos e devemos fazer da mesma forma. Nós devemos nos apresentar ao Senhor como opção quando Ele chamar para fazer o trabalho. Nós devemos dizer: eis-me aqui, Senhor, estou aqui para fazer a Tua vontade. Nós não podemos perder de vista que antes de irmos para o trabalho, nós temos que primeiro nos apresentar para esse trabalho que o Senhor está nos chamando e nos apresentarmos para o trabalho em si. Esse será o momento em que nós teremos as primeiras revelações, as primeiras estratégias, as primeiras ministrações. Será o início da preparação para que nós possamos realizar aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Se vamos fazer em nome do Senhor, nós temos que primeiro receber dele. Entende isso? Nós temos que receber a orientação do Senhor antes mesmo de irmos. Por isso nós temos que primeiro dizer: nós estamos aqui prontos para fazer a tua vontade. Eu estou aqui pronto para fazer o que o Senhor quer. Fala comigo. Me orienta em como devo fazer as coisas que o Senhor tem para fazer através da minha vida. Depois que nós nos apresentamos e recebemos as primeiras instruções, aí nós podemos partir para a prática. Não dá para ir necessariamente direto. Paulo, quando se converteu, já queria sair pregando. A gente sabe disso. Mas havia questionamento se ele de fato estava no caminho do Evangelho, ou se estava usando alguma estratégia, alguma artimanha diante da questão da perseguição. Ele precisava de mais instrução e depois que ele foi de fato mais capacitado, nós sabemos no que deu. Conhecemos bem a história. Quando nós nos colocamos diante do Senhor para buscar a devida instrução e a devida orientação, a devida preparação, nós não devemos usar isso como desculpa, nem para demorarmos, nem para acelerarmos todas as coisas. Nós temos que esperar pelo tempo do Senhor para nós, para a realização desse trabalho. E é diferente de uma pessoa para outra. Cada um tem o seu chamado em um determinado momento. Cada um tem a função para ser realizada em determinado momento. Alguém pode dizer: mas eu na minha época já estava fazendo isso há muito tempo. Você vai também fazer um trabalho parecido? Já devia estar fazendo. Não é assim que funciona. O Senhor nos chama e nos capacita para agirmos no momento dele, no tempo dele. Nós não podemos nem acelerar, nem atrasar esse processo. O trabalho é feito em nome dele. Se você entende que deve começar
por exemplo, esses estudos que nós estamos fazendo aqui nesse ambiente virtual de discipulado, com outra pessoa ou com um grupo, de preferência da mesma forma, através de um ambiente virtual, esse é o tempo do Senhor para você. Se você já começou a fazer isso, aleluia! E se acredita que tem que aprofundar um pouco mais para poder iniciar esse trabalho, que assim seja. Mas não permita nem que a pressa, nem que a vontade de esperar atrapalhem você no seu chamado. Se o Senhor te chama para estudar esses temas com outras pessoas, não deixa que a pressa ou a vontade de esperar mais um pouco te atrapalhe. Busque a sintonia com o Senhor, busque o entendimento do Senhor. Isso vale para qualquer assunto. Eu estou dando o exemplo desses estudos que nós estamos fazendo, que a ideia é, de fato, se você entender esse chamado assim, divulgar para outras pessoas, estudar com outras pessoas e aprofundar mais a respeito desse entendimento. Por isso eu estou usando isso como exemplo, mas o chamado do Senhor para a sua vida é para qualquer outra coisa que você tenha para realizar. Não deixe nem que a pressa por fazer, nem o entendimento que deve se capacitar mais atrapalhe o tempo de Deus para você. Faça no tempo de Deus. Reconheça, deixe o Senhor tocar no seu coração para você entender o seu tempo, o tempo que você deve fazer qualquer trabalho para o qual o Senhor te chamou. Seremos vasos cheios da orientação do Senhor. Nós iremos transbordar dessa mesma orientação que nós recebemos e vamos falar e compartilhar com outras pessoas as coisas do Senhor. Mas antes de ir, nós temos que nos apresentar ao Senhor. Temos que dizer, estamos aqui para o trabalho. É como Isaías fez com o seu, eis-me aqui. Faça isso. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço. Até mais, permitindo o Senhor.